Olá, meu nome é Levi Conduta, sou instrutor técnico de formação pós-venda da rede de concessionárias Peugeot e Citroën e gostaria de convidar você para descobrir os detalhes das etapas de reparação do mais recente motor diesel que chega ao Brasil, o DV6 FCU. Neste vídeo, iremos apresentar todos os métodos preconizados pelo fabricante de forma didática, bem como as ferramentas necessárias para a sua intervenção. Portanto, prepare sua caixa de ferramentas, muita novidade lhe será apresentada. Preste atenção e fique ligado. Antes de qualquer intervenção no motor DV6 FCU, chamo a atenção para uma dica, a identificação do mesmo. Esta simples operação de verificação trará a certeza do correto referenciamento das informações disponíveis na documentação técnica pós-venda. Para isto, existem duas formas de identificação do tipo de motor. O primeiro exemplo é através do número VIN por meio do sexto, sétimo e oitavo caractere. Veja na figura o local onde encontramos os caracteres de identificação do motor DV6 FCU, que neste caso é o BHX. A gravação a frio do VIN, neste veículo em questão, fica na parte superior do paralama da roda do lado direito. O segundo exemplo é no próprio bloco do motor na região apresentada na figura. Nela, temos as referências adicionais como PSA, BH01, que complementam o tipo regulamentar do motor, e na sequência, os 13 caracteres do motor, que podem ser decodificados conforme documentação pós-venda. Porém, falando desses caracteres, temos o 10, grupo motopropulsor, J, local do centro de usinagem do motor, e CAP, código do projeto do motor. E os demais números representam a série de fabricação. Agora, com o motor previamente removido e instalado no cavalete, acompanhe o passo a passo das operações de intervenção. Muito bem, dando início nas etapas de reparação, iniciamos a desmontagem pela remoção do ramal elétrico do motor. Observe atentamente as ligações voltadas nas faces dianteira e traseira do motor, em relação ao veículo, e nas faces lateral esquerda e direita em relação ao veículo. Agora, prossiga cuidadosamente com a remoção de todos os pontos de ligação. No detalhe, na face da lateral esquerda do motor, temos uma trava específica que desacopla todo o conjunto do ramal elétrico do motor. Temos ainda alguns conectores que demandam de procedimentos específicos para a sua desmontagem. Neste primeiro exemplo, introduz a ferramenta 1350B no vão entre a trava amarela e o fecho na cor preta e empurre levemente até sentir o desencaixe. Aí é só puxar o conector para trás e pronto. Agora, neste outro exemplo, empurre a trava de cor laranja para trás, depois empunhe e pressione o conjunto do conector levemente para frente, destrave o conector com o auxílio da ferramenta 1350B, de modo a não danificar o conector, e finalmente puxe o mesmo para trás. Assim, um a um, desmontamos os pontos de ligação e retiramos totalmente o ramal elétrico do motor. Veja, a seguir, para desmontar o conjunto do filtro de combustível, você deve desligar e afastar a união de combustível. Continuando, segue a desmontagem da caixa dosadora de admissão de ar. Remova os 3 parafusos voltados para a face frontal do motor em relação ao veículo e um parafuso que está voltado no sentido oposto. Pronto, removemos a caixa dosadora de admissão de ar e vale lembrar da substituição sistemática do anel de vedação existente. Dando sequência, desmontamos o conjunto de reciclagem dos gases de escape, EGR, iniciando pela tubulação do líquido de arrefecimento. Introduza a ferramenta 1350B e mantenha a trava existente no duto da caixa de saída de água para cima e puxe suavemente o tubo. Agora, com a ferramenta especial, solte a braçadeira da mangueira do duto atrás da bomba d'água e puxe a mangueira até sua desconexão. Note que a braçadeira possui uma trava de manutenção que mantém ela aberta, e para reativá-la, solte-a da trava.
Remova o suporte do filtro de combustível com um sistema de decantação de água. Note que o suporte é provido de uma canalização de dreno da água decantada e acumulada no filtro, e que periodicamente, e se possível, em todas as revisões, deve ser drenado. Veja o parafuso de dreno, que deve ser solto progressivamente até que se perceba o escorrimento numa bandeja apropriada de resíduos. Bloqueie o virabrequim com a ferramenta 0194C e com uma chave soquete de 18 mm, solte o parafuso e remova a polia. Agora, o acesso é livre para a remoção do cárter inferior da distribuição. Com uma chave soquete 16 mm, solte os 4 parafusos de fixação do suporte e o coxim dianteiro do motor. Remova o sensor de regime do motor. Gire o motor no sentido horário e faça o sincronismo da correia distribuidora. Coloque a ferramenta 0194B no furo existente entre a polia do comando de admissão e o cabeçote, a 0194A no furo existente entre o conjunto da roda fônica e a bomba de óleo, a 0194J entre a engrenagem de acionamento da bomba de alta pressão e o seu suporte. Remova a correia distribuidora, o tensor dinâmico e o rolamento guia. Agora, remova o sistema de alta pressão de combustível completo, as tubulações de alta pressão que devem ser substituídas a cada intervenção, o reio e os injetores. Note que os injetores possuem um centralizador, um anel de vedação de troca sistemática e, principalmente, um código imã, que, preferencialmente, deve ser gravado em qual cilindro está instalado, para não prejudicar o aprendizado do sistema de injeção. Pronto, removido. Agora, na sequência, remova o coletor de escapamento através das 10 porcas de fixação. Detalhe para a dobra necessária da junta do coletor de escape para remover as 2 porcas do lado do bypass dos gases de escape. Remova o conjunto suporte do filtro de óleo do motor. Com a ferramenta especial, bloqueie a engrenagem de comando de admissão e solte seu parafuso de fixação. Remova a engrenagem e depois remova a tampa de válvulas. Remova a bomba de alta pressão com seu respectivo suporte. A bomba d'água. A engrenagem do virabrequim. Remova o conjunto superior de alojamento do comando de admissão do cabeçote, seguindo o passo a passo da documentação referenciada pós-venda. Retire os balancins e os tuchos hidráulicos. Veja que este conjunto é dissociável do cabeçote.
No detalhe, temos a substituição sistemática dos anéis de vedação do conjunto. Remova os 10 parafusos do cabeçote e retira o cabeçote por completo do bloco do motor. Veja a desmontagem do cabeçote. Tanto a válvula de admissão quanto a válvula de escape é desmontada por meio já conhecido no pós-venda. Note que o coletor de admissão de ar é integrado ao cabeçote. No decorrer, temos o procedimento de medição da projeção das válvulas no cabeçote, tanto na admissão quanto no escape também. Os valores aqui medidos devem seguir o prescrito no documento técnico pós-venda. Agora, vamos fazer o procedimento de verificação da retração das válvulas de admissão e escape em relação à face do cabeçote. Inicialmente, usamos uma ferramenta especial com um relógio comparador. Nós devemos fazer o zeramento do instrumento na face superior do cabeçote, gravar a medida, movimentar gradativamente na face da cabeça da válvula de escapamento na qual estou medindo e fazer a leitura dos valores. Pegue este valor e compare com a documentação técnica existente. O mesmo procedimento devemos fazer também para as válvulas de admissão. Fazemos também o zeramento do instrumento na face superior do cabeçote, viramos gradativamente e colocamos a ponta do apalpador na cabeça, na face da cabeça de admissão, da válvula de admissão, anotamos os valores e comparamos com a documentação técnica também. Fazemos isso por todas as válvulas do cabeçote e verificando se está tudo dentro do preconizado pelo fabricante. Caso você encontre divergências, problemas em relação a essas medidas, ressaltamos que este cabeçote não tem retífica nesse tipo de ponto aqui, ó. O mesmo deve ser substituído. Outro ponto a destacar são as medidas da altura do cabeçote e do conjunto do comando de válvulas. Devemos, com as peças limpas, higienizadas e preparadas para a medição, devemos fazer a leitura da altura do conjunto e comparar com as especificações técnicas e também a leitura da altura do cabeçote e comparar com a especificação técnica. Qualquer valor fora do preconizado, estas peças devem ser substituídas, assim como a medição da planicidade do cabeçote. Neste caso, utilizamos uma régua de planicidade e um calibre de lâminas. Utilizamos a documentação para saber os pontos nos quais são esse e fazemos a verificação utilizando um calibre de lâmina, este, a mesma coisa, fazemos a verificação, este ponto, fazemos a verificação, este ponto, fazemos a verificação. Para concluir, de modo cruzado, fazemos essa medição e também esta medição. Com esta verificação, verificamos a planicidade do cabeçote, comparamos com a especificação técnica e determinamos se a peça está em conformidade para ser montada no veículo ou ser substituída para uma peça nova. A junta do cabeçote é do tipo multilâminas. Ela é fornecida em 5 espessuras diferentes, indicadas por essas ranhuras neste ponto. Para fazer o cálculo da junta correta, devemos medir a projeção dos pistões em relação ao bloco. Neste caso, fazemos o zeramento do instrumento na face do bloco, utilizando uma ferramenta especial com um relógio comparador. Gradativamente movimentamos
sobre a cabeça do pistão, fazemos a leitura. Fazemos isso em todos os pistões, comparamos aquele que tem a maior saliência e através dessa medida, consultando uma tabela na documentação, compramos a junta correta e fazemos a aplicação da junta no motor. Façamos uma pausa na desmontagem do bloco do motor para falarmos do sistema de embreagem com o volante do tipo bimassa. Veja o método da desmontagem da embreagem e da verificação do volante torsional. Começaremos pela desmontagem da embreagem, seguindo a documentação técnica. Veja, com a ferramenta de compressão da embreagem previamente instalada, devemos soltar os parafusos restantes de fixação do sistema de embreagem. Agora fazemos a desmontagem recuando gradativamente cada uma dessas hastes roscadas. Um dos controles do volante bimassa é a folga torsional. Para fazer essa verificação, nós devemos variar a folga torsional de batente a batente. Devemos dar o batente em um dos sentidos, no caso aqui, e ao centro traçar uma linha de referência, correto? Depois, fazer totalmente o sentido oposto, ó, dessa folga torsional, batente aqui, batente lá. E eu faço uma nova linha de verificação. A partir daqui, eu vou contar quantos dentes eu tenho de folga. Lembrando que aqui eu tenho 1, 2, quase 3 dentes. O correto é você estar sempre abaixo de 5 dentes. Enfim, o volante está em condições de ser reutilizado. Outro ponto a verificar no volante bimassa é a folga lateral da face de atrito. Você deve pressionar e soltar as laterais da face de atrito do volante e deve ter escutado um ruído metálico de batente a batente. Tem que ser audível esse ruído metálico, mostrando que o conjunto não está preso. O conjunto se movimenta, está solto e está apto à utilização. Complementando o teste de batente a batente de modo audível, nós devemos, após aquele teste, fazer a verificação desta medida. Então, da mesma forma como citado anteriormente, de batente a batente, ó, nós devemos fazer essa medida. Então, estou jogando de batente máximo para cá, faço o zeramento do instrumento e jogo no batente máximo no sentido oposto. Novamente, faço o zeramento e jogo no batente máximo no sentido oposto. Faço as leituras encontradas e comparo com a especificação técnica. Estando de acordo, o volante pode ser reutilizado. Caso não, deve ser substituído. Por final, chegamos ao último teste do conjunto do volante bimassa, que é o aspecto visual. Na face de atrito do volante, devemos visualizar se não tem manchas de superaquecimento e também nos dentes da cremalheira, se existe algum tipo de quebra ou falta de dentes. Estando tudo em conforme, o volante pode ser montado novamente no veículo e restabelecido a embreagem do veículo. Agora sim, vamos remover o cárter de chapa e o cárter de alumínio do motor. Essa intervenção já é conhecida no pós-venda.
Continuando a desmontagem do subbloco, devemos remover 2 tampões de vedação que estão nos parafusos do fundo, ao lado do volante. Para isto, devemos utilizar um martelo com uma ferramenta de impacto, fazendo assim a remoção do tampão do primeiro parafuso e o tampão do segundo parafuso. Como de costume, consulte a documentação técnica pós-venda e verifique a sequência de desaperto dos parafusos do subbloco. Com essa sequência em mãos, iniciamos a desmontagem dos parafusos. Assim, finalizamos a desmontagem do motor DV6 FCU. A partir de agora, nós vamos fazer a montagem com o processo inverso da desmontagem. Porém, farei em 5 etapas. Cada uma dessas etapas de montagem será citado apenas as inovações tecnológicas e novidades nos procedimentos de intervenção. Assim, ficará fácil de você ter o entendimento da montagem correta do motor DV6 FCU. A partir de agora, vamos iniciar a montagem da primeira etapa do motor DV6 FCU. Esta primeira etapa consiste na montagem do virabrequim, das bielas e dos pistões, caracterizando o bloco embielado. E eu ressaltarei apenas as particularidades técnicas de montagem desta fase de montagem do motor. Vamos começar a montagem com o virabrequim. Para isso, eu preciso registrar 2 pontos importantes que estão gravados no bloco do motor e no virabrequim. Antes de iniciarmos a montagem do virabrequim, devemos registrar os caracteres no bloco do motor, neste ponto. Estes caracteres representam o diâmetro dos mancais dos munhões do bloco do motor. O mesmo procedimento deve ser realizado no virabrequim, registrar os caracteres que representam o diâmetro dos munhões dos mancais. Este é o ponto aonde devemos registrar e anotar os caracteres do virabrequim. De posse dos números ou caracteres gravados no bloco e no virabrequim, anotamos através de uma tabela. Antes de iniciarmos o acasalamento das bronzinas, precisamos verificar na documentação técnica qual é a classe, a espessura e a cor das bronzinas que vão na parte superior dos mancais dos munhões, que neste caso nós temos a classe C, a cor laranja, a espessura de 1,834 milímetros e que todas as bronzinas superiores são ranhuradas. Agora sim, vamos fazer o acasalamento das bronzinas lisas, aquelas que vão na parte inferior do subbloco. Iniciamos com o exemplo do primeiro munhão. Para as bronzinas inferiores, que são lisas e precisam ser acasaladas, vamos dar o exemplo para o primeiro munhão. A gravação no bloco encontrada foi o caractere G e a gravação no virabrequim o caractere R. Neste caso, utilizando a tabela na documentação técnica, fazemos o cruzamento entre ambos. Desta forma, traçamos uma linha na horizontal em relação ao bloco, uma linha vertical
em relação ao virabrequim e o cruzamento de ambas as linhas classificam a minha bronzina, que no caso é a bronzina C. A partir daí, montamos uma tabela com estes números. Anotamos todos os números referenciais, consultamos as peças de reposição e fazemos gradativamente no segundo munhão, terceiro munhão, quarto munhão e quinto munhão, concluindo todo o acasalamento necessário para a montagem do motor. O conjunto biela-pistão é do tipo flutuante e a sua montagem é feita através de uma realização clássica. Com o conjunto biela e pistão desmontado, temos as peças: o anel de segmento superior de estanqueidade trapezoidal, o segmento inferior de estanqueidade cônico e o segmento raspador com mola trapezoidal, um pistão de liga de alumínio, a biela e o pino de pistão. Ressaltando as particularidades de cada um deles, no pistão temos a indicação do sentido de montagem e um inserto de aço no primeiro anel de segmento e a clássica placa de grafite com o intuito de reduzir o atrito com os pontos de medição do pistão. Os anéis de segmento são clássicos, como já citado. A biela, ela tem um ponto de indicação que orienta o sentido da montagem. Ela é do tipo fraturada e temos uma particularidade. No mancal, a bronzina deve ser alinhada através de ferramentas especiais, aonde inserimos a bronzina no mancal e com as ferramentas especiais fazemos o alinhamento da bronzina. Assim. Lembrando que estas bronzinas não possuem seleção de casquilhos. As mesmas são compradas numa única referência. Em relação ao pino de pistão, temos duas travas que fazem a sua retenção e ele tem um revestimento superficial do tipo DLC, já conhecido pela marca. Antes da montagem do subbloco do motor, devemos fazer um procedimento específico. Através de uma ferramenta especial, devidamente instalada com seus guias, devemos conferir o alinhamento das bronzinas que já foram acasaladas. Com esse alinhamento realizado, eu retiro a ferramenta e faço a instalação do subbloco. Finalizando a etapa 1 de montagem do motor DV6 FCU, iremos mostrar rapidamente a montagem dos vedadores do virabrequim. Fazemos a montagem com a ferramenta especial, inserimos o vedador, e fazemos a montagem no seu alojamento. Inserimos a ferramenta especial no retentor da polia, finalizamos o batente e pronto, o vedador da polia está montado.
Finalizando a montagem da etapa 1 do motor DV6 FCU, inserimos a ferramenta de bloqueio do volante. Com o volante devidamente bloqueado e a ferramenta especial de montagem da embreagem previamente instalada, fazemos a compressão até o ponto determinado na documentação técnica, os ajustes pelas laterais e, por fim, podemos encostar inicialmente os 3 parafusos espaçados em forma de triângulo a cada 120 graus. Por fim, fazemos o torque segundo a especificação do fabricante. Agora podemos remover a ferramenta de compressão da embreagem pelas laterais. Agora, iniciamos a segunda etapa de montagem do motor DV6 FCU. Essa etapa consiste na montagem do cabeçote, válvulas, balancins e comando de válvulas. Para o conjunto de válvulas de admissão e escape, a montagem é feita de forma clássica. No detalhe, vamos fazer a montagem dos vedadores das válvulas. Inserimos manualmente e com uma ferramenta especial fazemos leves batidas e ao mesmo tempo o giro da ferramenta. Acompanhamos até sentir o encosto da peça. Com a junta do cabeçote pré-selecionada na espessura correta, instalamos o cabeçote. Após a montagem das válvulas, tuchos e balancins, temos 2 recomendações importantes. A primeira delas é a pasta de vedação que une as faces entre as peças. E a segunda é a troca sistemática dos anéis de vedação do conjunto. No detalhe, é a região de aplicação da pasta de vedação. Devemos trocar sistematicamente os 5 anéis de vedação do conjunto, sob risco de destruição do comando de válvulas. Finalizando a segunda etapa da montagem do motor DV6 FCU, vamos montar o vedador da polia do comando de válvulas. Iniciando a terceira etapa de montagem do motor DV6 FCU, ela consiste na montagem da correia distribuidora. Para isto, eu vou passar um detalhe técnico para vocês. No detalhe, quero falar sobre o sincronismo da bomba de alta pressão. Esta bomba de alta pressão é monocilíndrica e a cada uma volta por completo, ela tem 2 acionamentos. Para fazer a fasagem com a ferramenta especial, independe qual dos pontos eu deixe a bomba de alta pressão. Posso deixar aqui, posso girar 180 graus e deixar aqui. Escolhendo o ponto desejado, iniciamos a montagem da correia distribuidora. Com a correia sincronizadora já instalada e fasada, fazer a regulagem do tensor dinâmico na posição indicada na documentação técnica.
Finalizando a etapa 3, após a regulagem do tensor dinâmico e também de ter girado o motor no sentido horário de 5 a 8 voltas, verifique o livre encaixe das ferramentas de sincronismo da correia distribuidora. As mesmas devem estar livres, sem ponto de retenção. Assim, a correia distribuidora está sincronizada e finalizado o processo de reparação. Continuando com a quarta etapa da montagem do motor DV6 FCU, podemos dizer que ela já está finalizada, pois ela consiste em montar o coletor de escapamento, o turbocompressor, o sistema de alta pressão de combustível, a bomba de vácuo, as proteções frontais da correia distribuidora e a polia do motor. Por fim, terminamos a quinta e última etapa de montagem do motor DV6 FCU. Nela, montamos todos os periféricos do motor, inclusive o ramal elétrico. No entanto, como não temos nenhuma particularidade ou procedimento específico, é só seguir a ordem inversa da desmontagem já apresentada. Finalizada esta última etapa, o motor DV6 FCU está apto a ser instalado no veículo. Pois bem, encerro esta videoaula. Espero ter ajudado você com as intervenções aqui apresentadas. Fique à vontade para rever os pontos de maior necessidade e utilize este vídeo sempre que quiser ou toda vez que seja necessário. O meu obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.